Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será A Cura do Cego, parte 1. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 9, versos 1 a 16, que diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, levantou-se, lavou-se e voltou vendo. Seus discípulos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: Não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse me lavar no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Aonde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus, misturando terra com saliva, havia aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Bem, essa história, mais uma vez, é uma história de cura da parte do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo uma história que vai render uma discussão, no mínimo, pesada entre o grupo de líderes religiosos, os fariseus principalmente. Novamente, algumas questões são colocadas aqui em xeque. No início da discussão, há uma pergunta feita entre os discípulos, ou dos discípulos, da parte dos discípulos em relação a Jesus. Eles veem um cego de nascença e perguntam: Senhor, esse é cego por causa dos seus próprios pecados ou por causa dos pecados dos seus pais? É interessante que existem alguns textos no Antigo Testamento que vão apontar nessa mesma direção. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, verso 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O texto de 2 Reis, capítulo 5, versos 15 a 17, 2 Reis 15, 5, 2 Crônicas 26, 16 a 21. Veja, todos esses textos mencionam, de alguma forma, que os filhos acabam recebendo, em muitos casos, as consequências dos pecados dos pais. É claro que quando você entende a mentalidade hebraica, o que os autores bíblicos estão tentando ensinar é que o pecado traz consequências. O pecado de uma pessoa, ou a falha de uma pessoa, quando o indivíduo resolve viver no pecado em determinado momento da sua própria vida, esse pecado vai trazer consequências inevitáveis para a sua família. O pecado, ele nunca age apenas na vida do pecador, ele vai trazer reverberação para as pessoas que estão à sua volta. Esse é um princípio bíblico. Você pode escolher o que vai plantar, mas não pode escolher o que vai colher. Você vai colher de acordo com a semente que semeou. Mas não apenas você. O pecado, ele traz consequências para as pessoas que estão à sua volta. Quando você pensa que estudos mostram que filhos de pais separados vão ter sérias dificuldades para poder estabelecer relacionamentos saudáveis. Ah, pastor, eles estão colhendo o que os pais plantaram? Não, a atitude dos pais fez com que eles crescessem num ambiente onde eles relacionam a ideia de casamento com alguma coisa negativa.
E isso vai fazer com que eles tenham mais dificuldade de poder verdadeiramente se entregar a um relacionamento com outras pessoas. O contrário também é verdade. Estudos também demonstram que filhos de pais que viveram um casamento feliz têm mais facilidade para poder viver também uma experiência de um casamento feliz. Existem consequências, ou a ideia principal é: o pecado traz consequências. Agora, nem sempre a ideia de alguém que está sofrendo ser uma consequência direta e imediata de um pecado que foi cometido por ele mesmo ou pelos seus ancestrais, isso também aparece de forma inequívoca no livro de Jó. Quando você vai para o livro de Jó, Jó sofreu por quê? Porque ele era pecador? Não, a Bíblia deixa claro que ele era um homem justo e íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que não havia ninguém como ele na sua geração. Ah, foi por causa do pecado dos seus pais? Também não. Foi uma reverberação de algo que estava acontecendo no mundo espiritual. O inimigo é o responsável pelo sofrimento. Então, às vezes, algumas situações vêm como consequência de pecado? Sim. Mas nós podemos estabelecer um padrão e dizer todo sofrimento é consequência imediata de pecados cometidos? Não. O que eu estou tentando mencionar é que, por exemplo, uma pessoa que resolve usar drogas pesadas, por exemplo, esse indivíduo vai colher consequências das suas atitudes. E vamos imaginar que uma mulher, ela engravide enquanto ela está usando drogas pesadas. Existe um grande percentual de chance do próprio filho nascer com alguns problemas decorrentes da drogadição da mãe. É nesse sentido que a Bíblia vai dizer que o pecado traz consequências. É um jeito na mentalidade hebraica de poder dizer, olha, o Senhor Deus, ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Às vezes, a ideia principal é de que o pecado ele vai influenciar numa linha genética até a terceira e quarta geração. É isso que Deus está dizendo. Entretanto, agora aparece a história desse indivíduo. Jesus, ele vai responder a essa questão, vai esclarecer essa questão, não negando alguma ligação entre pecado e sofrimento, numa perspectiva de haver consequência para os atos pecaminosos. Mas nesse caso, ele vai apontar para um propósito mais elevado, de que Deus seria glorificado através daquela mesma cura. E esse relato, ele vai trazer alguns paralelos com a própria questão da criação do ser humano. Quando Deus ele vai fazer o barro e do barro vai criar o ser humano. Você percebe que o processo de cura vai acontecer quando Jesus cospe na terra, faz ali uma lama e vai passar nos olhos daquele homem. Há todo um processo aqui que vai se desenvolver de discussão entre Jesus e os líderes religiosos. Aliás, dos líderes religiosos, principalmente com o cego. Primeiro eles chegam até o indivíduo e dizem, você não é o indivíduo que era cego. Ele diz, claro que eu era. Eu passei aqui o tempo todo, aqui próximo do templo, pedindo esmolas. E eles vão dizer, não, você não é, você só é parecido com ele. E ele vai dizer, sou eu. Como é que você está enxergando então? E eles vão dizer, é Jesus. É nessa altura que de novo vai aparecer uma informação que o narrador ele vai mencionar. Ele vai dizer claramente, olha, era um dia de sábado, então a cura aconteceu num dia de sábado. E isso vai causar um transtorno, uma discussão tremenda a respeito disso. Por quê? Porque na cabeça dos líderes religiosos, Jesus não guardava o sábado. Mas não era isso que acontecia em relação a Jesus. E Jesus era um fiel guardador do sábado. O que ele não fazia era guardar as tradições que os líderes religiosos tinham estabelecido em relação ao próprio sábado. E Jesus sabia fazer a diferença entre a tradição dos anciãos e aquilo que era a vontade de Deus. E Jesus sempre fez essa mesma divisão. A conclusão, na verdade, dessa história, ela vai já mostrar de cara que há uma divisão entre as pessoas. Alguns estão extremamente apegados às tradições. Outros estão tentando entender aquela situação e vão argumentar, alguém que não é de Deus não faria essas obras. Você percebe que Jesus ele vai escolher
operar alguns milagres essencialmente no sábado, para poder, de alguma forma, trazer as pessoas da tradição de volta para a palavra de Deus. E isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar. Que quando vamos à Bíblia, a palavra de Deus, nós temos a possibilidade de receber iluminação, orientação para podermos seguir a vontade do Senhor. Mas quantas são as pessoas que, ao invés de seguir o assim diz o Senhor, preferem seguir a linha daquilo que foi a visão dos pais, avós ou bisavós em relação à religiosidade? Nada a não ser a Bíblia deve reger a nossa consciência. E Jesus nos ensinou isso. Os discípulos levaram um tempo para poder entender isso, mas entenderam. Eu gostaria de orar junto com você. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque nela percebemos Cristo Jesus mostrando de forma clara aquilo que é a importância da Bíblia, a tua palavra. Ajuda-nos a viver por ela. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que está no coração dos meus amigos que oram comigo agora. Que eles recebam as respostas que estão buscando. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?